Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, canal 22, o programa Opinião, que começa agora e vai até às 8h30. E aí, como vai? Vai bem? Então, a gente começa aqui e hoje vamos falar de política mais uma vez, né? Que geralmente tem sido os temas principais, o tema principal aqui do Opinião Política. E a política, ela vai pelas mais variadas áreas da administração pública, por exemplo. Hoje a gente conversa com o deputado estadual licenciado nada, já foi licenciado, agora já voltou aí para o cargo, que é o Allan Kardec. Eu falo isso porque o Allan Kardec era até, no passado não muito distante, aí o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, e agora, né, voltou para cá, para a Assembleia. Está aqui conosco de novo, né? Já teve aqui a gente conosco no ano passado e agora nesse começo de ano de novo aqui. O deputado que é do PDT, que também preside o PDT no estado de Mato Grosso, que é outro tema que a gente vai estar debulhando aqui no programa de hoje. Você pode participar conosco via WhatsApp 99932-2529, está aí na tela para você participar com a gente. Uma perguntinha aí para o Allan Kardec sobre cultura, esporte, lazer, educação, não é? E também as coisas da Assembleia Legislativa, o posicionamento do PDT. A questão do PDT para 2022, o Piveta, lembra? Vice-governador, um dos principais nomes da política estadual, estava no PDT, mas saiu. E agora? E essa lacuna provocada pelo Piveta no PDT? Mas para responder isso aqui, Allan, boa noite, muito bom tê-lo aqui de novo, viu? Bom novo ano para você, enquanto parlamentar, enquanto pessoa também, cidadão, para sua família. Que seja um ano saudável, principalmente porque é o que nós estamos precisando, garantia de saúde aí nesses tempos pandêmicos. Muito obrigado por ter vindo aqui e vamos que vamos. Eu que agradeço o convite, Paulo. Assim que você me convidou, fiz questão de estar aqui junto com você. Gosto do seu programa, assisto o programa Opinião, até porque a gente fica antenado, a gente constrói conhecimento com um programa ao vivo, onde você consegue conversar com as pessoas, olhando no olho, falando a verdade. Então isso é muito importante para nós. Então é um prazer a gente estar aqui. Eu desejo aí um feliz 2021, que a gente possa sair dessa pandemia, a gente possa conseguir essa vacina. A partir do momento da autorização da Anvisa, eu acho que a gente tem que colocar essa vacina para funcionar e que a gente possa ter vida normal em 2021. Então, eu desejo também para todos aqueles que estão assistindo o programa Opinião, um grande 2021. Então, eu vou fazer algo que eu não estava programado, mas vou fazer, já que você tocou aí na questão da pandemia. Eu vou perguntar aqui para você, o seguinte: existe agora já um cronograma do Ministério da Saúde para essa questão da... Vou perguntar para o Allan Kardec, porque assim, eu sei que o Allan Kardec é de uma ala progressista, ele tem a opinião dessa ala, mas eu sei que ele acabou de dar aqui um sinal aqui, ó, defende a vacina, desde que ela tenha aí o aval da Anvisa. Parece que isso é líquido e certo, é como um acordo. Eu queria que vocês me usassem a sua opinião, não é, como cidadão, como político também, sobre essa vacina que vem aqui, se você faz algum tipo de restrição, sobre a questão da obrigatoriedade também, dê a sua opinião, porque é um político que foi bem votado nas vezes que colocou o nome para disputa e as pessoas querem ouvir a opinião de um político. E o Allan Kardec é bem lúcido, eu sei, porque ele sempre veio aqui, eu sempre o entrevistei. Eu queria que você desse a opinião sobre a questão da vacina. Paulo, eu acho que é uma questão que a gente não pode correr dela. A gente tem que evitar polemizar o lado ideológico e político da vacina, mas infelizmente o mundo está assim. Aconteceu essa politização nos Estados Unidos, na Europa, mas a gente precisa se preocupar. Eu estou falando aqui, Paulo, a partir de 65 dias que eu perdi o meu pai, o Hugo Padilha, falecido pelo Covid-19 aqui em Cuiabá. Então a gente sente na pele, na família, que a pandemia ela está aí, aumentando os casos novamente, até por conta da própria eleição que aconteceu em novembro, os eventos final de ano, e não tem por onde correr. E aí eu não faço asepsia se a vacina, a desenvolvida pelo Butantan, Coronavac, da Pfizer, da Europa, de onde for a vacina. Nós temos uma agência de vigilância sanitária, que é a Anvisa, que é a nossa autoridade
em vigilância sanitária, que precisa ser respeitado. Eu defendo a ciência, como cientista que sou, professor doutor pela Universidade Federal do Mato Grosso. Eu não politizo a questão de onde vem, quem vai comprar a vacina. O que eu defendo é que ela seja minimamente eficiente, passado pelos nossos órgãos de controle, distribuído em massa e aí sim, na minha opinião, obrigatoriedade. E você acha que essa nota, essa avaliação de 50,4% aí de eficácia é suficiente para se ter eu vou daqui a pouco, digamos que eu vá me submeter a essa vacina, não é? Para eu chegar lá e tomar essa vacina tranquilo? Sim, eu acho que é muito tranquilo. A gente tem que entender o seguinte, a vacinação, ela precisa de mais de uma dose. O que eu penso, Paulo? Que o pessoal do Butantan comemorou cedo demais. Eu acho que isso foi ruim. Soltaram aquela programação ao vivo, bateram palma, chegou a 100%, em casos leves 70%, e a gente foi ver que no final das contas 50 e poucos por cento. Né? E aí gerou discussão. Gerou essa discussão que ficou na sociedade, muita gente, inclusive, falando comigo, não vou vacinar, vou virar jacaré se eu tomar essa vacina. Gente, o Brasil é referência mundial em programas de vacinação. 300 milhões de doses por ano. Nós somos referências no mundo para a vacina. E não tem porquê agora, num momento de pandemia, que o mundo está todo voltado para essa questão, nós estarmos aqui discutindo a vacina vai ser de 50%, então não vou tomar, vou esperar. Eu acho que a gente tem que superar isso o mais rápido possível enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e colocar essa vacina na praça. Essa de 50% de eficácia que está aí, vamos colocar ela para funcionar. Teremos outras vacinas e essa disputa de mercado está acontecendo, e uma coisa importante aqui, a gente falar na bancada, há uma disputa de mercado mundial sobre quem vai colocar a vacina mais eficaz para fazer venda dessa vacina, inclusive. Sim. Né? É saudável isso, inclusive, né? Essa disputa. Mas não dá para a gente esperar. Olha, tem uma de 50% disponível, mas de repente a outra lá de Israel vai ser 70%, então eu vou esperar mais 60 dias. Eu acho que a vacina que está preparada para ser colocada no mercado aí e vacinar a população é essa que tem que acontecer. Você está estranhando, né? Porque só eu que pergunto aqui, só eu que pergunto e está faltando... Como diria o Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. Não está mais fora da ordem porque ele apareceu. Tchan! Lorenberg, boa noite, satisfação. Ainda bem que você veio, viu? Meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Mas, deputado, eu vou entrar nessa mesma linha que o meu amigo Paulo Coelho já o provocou, para fazer duas pequenas perguntinhas, até para explorar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar. O senhor acha que se a vacina, que tem um pouco mais de 50%, fosse tão ruim, o Butantan, com a sua história de vida, de experiência, com a sua credibilidade, que não é só no Brasil, não, é no mundo todo, tem a credibilidade, o Butantan tem a credibilidade. O senhor acha que ele iria arriscar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho que fazer, até para provocá-lo, no bom sentido, evidentemente, se nós recusarmos, estou falando nós, o Estado brasileiro, não é eu individualmente, não é o senhor individualmente, o Estado brasileiro, recusar uma ou outra vacina, o prejuízo que nós teremos não será maior do que a que nós já alcançamos. E uma terceira, para provocar mesmo de vez, nós fomos os últimos países a serem atingidos pela coronavírus. Nós fomos atingidos no mês de março. No mês de março, outros países já estavam enfrentando o problema. Ou seja, nós tivemos tempo suficiente para combater o vírus de uma forma muito mais eficaz do que os outros países. No entanto, ao contrário de combater o vírus, nós falamos... É gripezinha, não vai acontecer nada. Isso aí é o vírus da Globo. Me perdoe a Rede Globo, mas é isso que falava naquela época. Hoje nós estamos vendo, nós temos mais de quase 5 mil pessoas no Mato Grosso morreram. Nós já passamos de 200 mil pessoas que morreram no Brasil. Olha,
Se fosse uma vida, deputado, eu estou provocando mesmo, uma vida sequer, eu já sentiria uma dor imensa. Por favor. Não, vamos recapitular então. São 3. A São primeira... 3. Butantan. Foram 3. A segunda que eu não lembro qual que era. A segunda, se nós escolhermos a vacina A, B ou C... E a terceira é essa que ele falou agora. Primeiro quero agradecer a presença aqui do nosso grande mestre, Odenberg, dizer que é um prazer estar aqui com o senhor. Eu não tenho dúvida, o Butantan é uma referência mundial sobre a questão da vacina e a exploração e a pesquisa de fármaco no mundo todo. E que bom que nós temos o Butantan aqui, né? Porque senão todas as outras, os outros institutos de pesquisa vêm aqui no Pantanal, vão para a Amazônia e retiram as nossas essências da flora para fazer pesquisa e também da fauna também, com relação aos animais peçonhentos. O Butantan é uma referência mundial e a gente tem que respeitar. Não tenho dúvida que a vacina homologada pelo Butantan é uma vacina segura e eu e a minha família seremos vacinados assim que tivermos a liberação dessa vacina aí. O que eu falei um pouco antes, professor, é que eu achei que eles comemoraram, fizeram aquela comemoração, soltaram na mídia. Isso não é legal. Termina todo o processo, todo teste contra teste, e aí sim, vamos embora para frente e vamos vacinar. Eu não tenho dúvida que essa guerra ideológica já colocada na sociedade, nós só perdemos. Perdemos essa história, eu vou esperar, não vou tomar a vacina porque essa vacina é da China, porque essa vacina ela disputa com a vacina que está sendo disputada, que está sendo colocada na Europa. Isso é uma idiotice, na minha opinião. Me desculpa os idiotas que acreditam nisso. Eu acredito que a gente precisa colocar a vacina em massa para a população e nós diminuirmos essa pandemia o máximo possível. Agora, uma outra coisa que o senhor falou, que ela vem ao encontro de tudo que a gente pensa. Em março, nós já sabíamos que ia acontecer. Tanto é que nós começamos a trabalhar os processos de fechamento de alguns espaços comerciais e de trabalho. Eu falo pelo setor de eventos, da onde eu venho também. Até que eu fui 1 ano e 8 meses secretário de Cultura do Estado, que é um dos setores mais afetados pela pandemia. O que aconteceu? Demorou para tomar as decisões. Um dia tomava uma decisão, outro dia, isso o governo federal, outro dia voltava atrás. O ex-ministro Mandetta falava enquanto cientista, o presidente falava enquanto político. Isso aconteceu também aqui no estado de Mato Grosso. O governo Mauro Mendes fazia um decreto de manhã, outro dia à noite o prefeito Emanuel fazia outro decreto. Ninguém falou a mesma língua durante um ano. Erramos todos nós. E muitas vezes a própria Assembleia Legislativa ficou omissa na hora de tomar algumas decisões e enfrentar esse tipo de situação. Nós atrasamos para fechar e antecipamos a volta das atividades. E o que aconteceu com o país, com o Estado e com o município? Tivemos que colocar recurso público para dar dinheiro para quem estava parado, fomentar as empresas, o auxílio emergencial que foi renovando pelo Congresso, tudo sem planejamento. E isso está colocado, a história está posta, nós estamos vivendo isso. Há mais de um ano, vai acontecer um ano agora em março, nós estamos sem rumo. Infelizmente aconteceu tudo isso. Nós temos hoje um ministro da Saúde que ele veio por conta da logística, não é um profissional de saúde, veio por conta da experiência no Exército que ele tem de logística, e a gente está vendo aí as últimas 2 semanas problema de distribuição de seringa por conta da questão da vacina. Então, infelizmente, nós estávamos despreparados para isso, nós não tivemos um comando central para falar sobre isso e isso refletiu também no estado de Mato Grosso, em Cuiabá e Várzea Grande, nós estamos vendo esse final desse enredo com um momento de reinfecção em massa. Não é uma segunda onda, na minha opinião. Eu não sou profissional da área, não sou infectologista, mas ela não parou. Se ela não parou, ela não tem uma segunda onda. É um aumento de uma reinfecção de novas pessoas infectadas com essa onda que é a única, que vai fazer um ano agora, daqui 2 meses. São 3 perguntas. Respondeu as 3? Respondeu. Não? 3 Respondeu. já? Rapaz, você foi rápido aí, né? Ô, Alan, você teve... deputado, costumam falar de chamar de... O deputado, você teve Covid, não é? E não quero ser indiscreto de perguntar que medicação você tomou, mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Diante de tudo, considerando inclusive a vacina,
Eu não sou anti-vacina, eu sou a favor da vacina, desde que ela seja segura e eficaz. Mas você não acha que esse antecipado que fala aí, como é que é o preventivo, kit preventivo aí, ele não é... Olha, eu estava contando hoje, assim, pesquisando realmente, e pesquisa científica, porque eu fui lá e tal, em sites oficiais realmente, 60 estudos dando conta de que o tratamento precoce funciona. Eu sou, por exemplo, eu sou testemunha disso, que eu usei isso, né? E conheço um turbilhão na minha família e do meu lado. Você não acha que os governos deviam investir mais? Aqui o governo do estado, tem na Arena Pantanal, está fazendo isso, né? Não sei em que escala. Mas você não acha que se a gente, enquanto se espera a vacina, esse tempo todo, estivesse usando aí esse tratamento precoce aí, detectou, teve o sintoma, dá-lhe ivermectina e os demais lá. Você não acha que a gente poderia estar numa situação muito melhor? Paulo, olha só que eu vou sem politizar a coisa, porque eu estou vendo muita politização em cima. Olha só que eu vou falar para você. Quando eu fui detectado, quando eu não estava assintomático, foi no período que nós estávamos começando a abrir a arena Covid. O secretário Gilberto estava trabalhando 24 horas e eu fui infectado ali. E levei para minha casa, infectei a minha esposa e meus 2 filhos. O primeiro momento que eu fiz foi fazer o teste e ficar de quarentena, coisa que grande maioria das pessoas não fazem. Fazem o teste e continua a vida normal. Isso é um grande erro. É um grande erro e o protocolo está aí. Não fez o teste, fica quieto. Isolamento, 5 dias. 5 a 7 dias, isolamento. Nós ficamos isolados em casa. O que aconteceu com o teste? Eu, minha esposa e meus 2 filhos infectados. Fomos para o tratamento precoce. Tratamento precoce do Dr. Carretone, que é um defensor de hidroxicloroquina. E aí... Foi quem eu procurei também. E aí, vou te falar, o pai do tratamento precoce morreu, né? 15 dias atrás. Grandes defensores do hidroxicloroquina morreram. E a gente tem que dar o braço a torcer para a ciência. E tem várias discussões sobre isso. O que foi o nosso tratamento? Como eu estava assintomático, tomei o ivermectina, tomei o azitromicina para fazer um trabalho com relação à questão pulmonar, vitamina D e anticoagulante. Ele não chegou a me receitar o hidroxicloroquina. E a corticoide? Aquela tosse lá que fica tossindo toda hora lá, que é o betametasona. Betametasona. Também. São tratamentos para vários tipos de infecções decorrentes da Covid que baixa a sua imunidade. Ficamos isolados e mesmo assim eu passei mal. A minha esposa e meus filhos não passaram mal, eu passei mal ao ponto de me internar no hospital. Com um tratamento precoce, estava assintomático quando comecei a tomar e fui parar no hospital. Inclusive, isso é até um caso engraçado. A esposa deve estar em casa, talvez assistindo a gente aí, que ela tinha um compromisso de fechar a academia. Eu estava no Hospital no Hospital Jardim Cuiabá, 2 senhoras do meu lado com Covid, uma falecendo, fazendo a reanimação cardíaca, deu uma parada cardíaca, ela saiu, foi para UTI, e aquilo ali mexeu comigo, porque eu estava de máscara, totalmente congestionado, nariz, ouvido sem ouvir, sem paladar já, garganta inflamada, e parei de respirar, porque eu não conseguia respirar. Travou tudo. Me deu um desespero, meu irmão. Imagino. Me deu um desespero, achei que eu ia falecer naquele momento, e passa um filme na cabeça da gente, né? Passa um filme na cabeça da gente. Então, não é fácil. Eu tive depois 60 dias de fisioterapia para recuperação pulmonar. Voltei a fazer atividade física, inclusive emagreci. E isso é algo que a gente tem que ter na nossa cabeça. As pessoas saudáveis, elas têm mais facilidade de se recuperar de qualquer doença. Especialmente do coronavírus que ataca o seu sistema cardiorrespiratório. Deixa eu concluir a sua pergunta, Paulo. E aí, o que eu quero fazer para responder a sua pergunta? Eu me considero uma pessoa saudável, não fumo, nunca fumei, sempre pratiquei exercício, sou professor de educação física, entrei com o tratamento precoce e fui parar no hospital um momento de insuficiência respiratória crônica. Passei 2 dias internado. Então, Paulo, o que eu penso? O tratamento precoce ele está aí. Lá na Arena Covid,
Inclusive, eu quero aqui parabenizar o secretário Gilberto, atende 900 pessoas por dia. As pessoas que são detectadas com o Covid, estão começando, elas já saem com o kit, já sai de lá, já leva embora para casa e começa o tratamento. Mas, Paulo, muitas vezes não adianta, porque nem o ivermectina, nem o hidroxicloroquina combate o vírus. Sim. O que combate lá é o azitromicina com o betametasona. O que vai combater o vírus? Só a vacina. Alan, tem uma pergunta que chegou aqui via WhatsApp. Bora ver quem está perguntando nesse momento aqui, ao vivo. Estou olhando aqui para o telão, ver se aparece alguma coisa aqui, para não ficar... Apareceu. Deputado Allan Kardec, o que a Assembleia Legislativa e também Vossa Excelência estão fazendo aí para liberar esse processo de vacinação? Eu sugiro que lidere esse processo aí de vacinação através de uma comissão de deputados para cobrar o governador Mauro Mendes, né, e também o governo federal, o governo Bolsonaro. O professor Alex, que está falando aqui com opinião, né, o professor Alex, que é do Bosque da Saúde, porque os professores não entram nessa fase 1, ou nessa primeira fase de vacinação? Pergunta aí para o deputado. Professor Alex, eu estou estudando essa lista agora e realmente o senhor tem toda a razão. Eu acredito que os professores, os profissionais de educação têm que estar na lista prioritária, até porque se a gente está preparando para o retorno às aulas quase 400 mil alunos, o aluno, a criança, o adolescente, ele não desenvolve a Covid, mas transmite a Covid. Então, acho que o professor precisa entrar sim, vou fazer essa defesa, vou fazer essa cobrança. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa é uma comissão bastante atuante, com 3 médicos e um profissional de saúde, que é o deputado Paulo Araújo, o deputado Lúdio, o deputado Dr. João, o deputado Dr. Jimenez, e a Assembleia Legislativa está muito ativa. Esse final de ano nós devolvemos recursos para o governo e pode ter certeza que nós vamos estar fazendo frente a essas cobranças. A bancada federal está atenta com relação a isso e, infelizmente, nossa bancada federal é pequena, mas é uma bancada federal atenta com relação à questão da vacina. E nossa obrigação é ser cobrado pela sociedade e nós cobrarmos diuturnamente o governo para que ele desenvolva. E eu quero aqui também aproveitar e falar que o Mauro está muito preocupado, o governador Mauro Mendes, tanto é que ele tentou comprar a vacina. Fez uma tentativa de compra da vacina, os materiais e insumos, o ano passado, ele fez uma briga com o governo federal para comprar os nossos insumos e vir para cá, para Mato Grosso, aquele momento que o governo federal estava confiscando todas as compras de máscara, de luvas que estavam vindo para o Brasil, estava confiscando. O Mauro entrou até na justiça para que a gente tivesse isso aqui em Mato Grosso. Então, fico feliz pela pergunta e pode contar com a gente nessa cobrança de colocar os professores nessa fila da frente aí. Eu estava olhando aqui, né, nessa explanação que a gente fez agora há pouco, com gráficos, né, e os profissionais da educação estão no grupo 4, na fase 4, né, nessa última fase de vacinação aí, que são mais de 80 mil mato-grossenses, trabalhadores de educação do ensino básico, 98 mil, pouco mais de 98 mil doses, né? E trabalhadores da educação também do ensino superior. Eu acho que também está nessa fase 4 aí os profissionais do sistema prisional, tá, né? Tá. Eu falei. O pessoal o funcionário de privação de liberdade, que são... Você imagina uma contaminação dentro de um presídio. Então, nossa mãe. Enfim, acho que a gente tem que colocar na rua aí o máximo que a gente puder e acelerar o passo. Com certeza. Lorenberg, seja à vontade aí. Meu amigo Paulo e deputado, eu vou sair um pouquinho fora do tema, embora seja um tema extremamente importante, muito importante, mas vou falar de um outro. O senhor falava agora há pouco de cobranças. E por falar em cobrança, a Baía de Chacoré, lá no Barão de Melgaço, lá no nosso Pantanal, que está passando por uma situação muito difícil. Qual é a primeira cobrança? Aliás, uma comissão da Assembleia Legislativa, e o senhor estava presente nessa comissão, estava presente também gente do Judiciário, integrantes do Judiciário e do Executivo. Qual é a primeira cobrança que deve ser, deputado, para que nós não tenhamos esse estado, que já é alarmante, muito mais alarmante do que nós já temos? Professor, é horrível que eu vou falar aqui,
e me sinto responsabilizado por essa questão também, mas é um desastre anunciado há mais de uma década. É um desastre anunciado há mais de uma década. Eu vou reviver uma polêmica que parece que Mato Grosso já superou, e nós, cuiabanos da Baixada, superamos, e ela vai voltar agora com muita força, que é a questão da barragem do Manso. Mas eu vou deixar a barragem do Manso para daqui uma semana. A Baía de Chacororé e Cia Mariana são dois grandes berçários dos peixes do Pantanal. A Cia Mariana, que é uma baía alimentada basicamente pelo rio Mutum, um rio maravilhoso, ela ainda está preservada mesmo com seu volume d'água muito baixo num período de cheia, que é o período de janeiro. Nós já estamos passando pela metade de janeiro. Por que ela está? Por falta da estiagem, que aí gera um outro tema, mas tudo bem, não vamos avançar. A Baía de Chacororé é 4 a 5 vezes maior que a Baía de Cia Mariana. E a Baía de Chacororé secou. Vou repetir aqui para quem está nos assistindo. Nós estivemos ontem lá, eu não contive a emoção, a prefeita de Barão de Melgaço, a Margarete, também chorou lá. Nós decolamos o helicóptero no meio da Baía de Chacororé, onde... Há 2 anos atrás, eu estive lá, em momento de pescaria, com profundidade de 4, 5 metros para você alcançar o fundo dela. Ela já chegou a 10 metros de profundidade na sua cheia, e ontem nós decolamos num pasto seco, no meio da Baía de Chacororé. E aí eu me pergunto, a Baía de Chacororé é ao lado da Baía de Cia Mariana. Quando enchia, nesse período de janeiro, elas se uniam, e uniam-se as águas mais escuras, mais transparentes, mais escuras, pelos sedimentos do rio Mutum, que é a Baía de Cia Mariana, e as águas barrentas da Chacororé, porque ela também é alimentada pelo rio Cuiabá, e por mais de 30 curichos que desce de Mimoso e de Agrovila das Palmeiras. Por que essa baía, que ela é enorme, a Baía de Chacororé está seca? E quando enchia e virava um grande mar, descrito aí por vários autores, a comunidade Borora milenar falava que ele era mar de charaés. Não, era lindo, a divisão das cores das águas. Não se via o outro lado, a não ser pelo morro. Paulo, você conhece lá, você acabou de falar que dividia as cores, é isso mesmo. Parecia o encontro das águas do Rio Solimões. Isso que eu ia falar agora. E o Rio Negro. Divisão. É isso aí. E nós detectamos já, Lorenberg e todos que estão assistindo, os graves problemas. Quero aqui dar os parabéns para a dona Alice da Pousada do Rio Mutum. Ela fez um trabalho pessoal com os donos de pousada, contrataram engenheiros ambientais que fizeram levantamentos, junto com pantaneiros, que fizeram levantamentos georreferenciados de todos os pontos de estrangulamento dessas águas que descem para a Baía. São 41 pontos de estrangulamento de vários curiços que foram aterrados, que têm barragens ilegais, que têm obras do governo, de governos passados, que não fizeram o impacto de vazão, e essas obras precisam urgente ser desobstruídas, com uma grande força conjunta do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E ontem estava lá a equipe do Dr. Rodrigo Curvo, da Juvan. Nós precisamos autorizar. Vou dar algum exemplo. Tem fazenda lá que tem 30 anos que tem uma barragem, que várias pessoas falam, já naturalizou, ele fez essa barragem lá em cima. Esse rio que alimenta a Chacororé não pode ter barragem. E aí, o que é que nós vamos fazer? Hoje foi só a equipe técnica da SEMA e da Sinfra. Na semana que vem começa o trabalho de desobstrução dos córregos, entrando com PCs, entrando com balsas, entrando com a drenagem daquilo ali, fazendo com que esses curichos alimentem a Baía de Chacororé. Mas eu vou deixar aqui, Paulo, para que a gente possa voltar na próxima semana para essa segunda parte da discussão. Nós encontramos como que tampou essas bocas, nós encontramos, e agora a gente precisa ter um trabalho permanente de limpeza. Olha, todo ano fazer essa limpeza. Eu vou deixar um desafio aqui, Paulo. Só que o rio Cuiabá está lá embaixo, tem praia, em pleno janeiro. Nós precisamos entender que Mato Grosso não precisa de PCHs. Me perdoem os empresários do sistema energético, me perdoem os empresários que trabalham na área de PCHs e de hidrelétricas. Com esse sol que nós temos, um para cada mato-grossense, vamos investir em energia solar e parar de autorizar PCHs? Rapaz, é chocante, é estarrecedor a situação lá de Chacororé. Muito bem levantada aqui pelo Lorenberg. E a Assembleia vai fazer o quê
por exemplo, cabe uma CPI, vocês vão propor isso, o senhor, enquanto parlamentar, pretende fazer ou algo melhor do que isso, enfim? Não, nós já tomamos as medidas, inclusive semana que vem nós temos ações já, a SEMA está junto, porque precisa de autorização para fazer a abertura desses curichos, limpeza desses canais. O que nós precisamos é de um programa exclusivo ali para o Pantanal, aquele Pantanal de Barão de Melgaço e Santo Antônio da Vergé, permanente. Grana do fundo estadual de meio ambiente, que tem dinheiro, para que a gente possa fazer aquelas limpezas dos canais, desobstruindo permanentemente daqui para frente. Postos de fiscalização permanente lá também, com relação à pesca predatória e com relação ao desmate. A Polícia Ambiental prendeu, nessa ida nossa para lá, que eles acompanharam a gente, eles prenderam uma APC, prenderam 2 caminhões de pessoas que estavam retirando o cascalho ilegalmente às margens da Baía de Chocoraré e Mariana. A gente precisa estar mais presente lá, o poder público precisa estar mais presente lá nesse sentido. A gente precisa fazer uma grande ação pública com relação a essa questão. Popular, uma grande ação popular para virar lei, para ter força popular daqui da Baixada Cuiabana. Nós precisamos salvar os rios. Consegue quantas assinaturas aí? 100 mil, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a gente avança para mais de 100 mil, Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Santo Antônio, Barão de Melgaço, Livramento. Nós precisamos de uma política séria para salvar as margens do rio Cuiabá e os municípios que cercam o Vale do Rio Cuiabá. Isso dá mais efeito do que a CPI, na sua Muito mais efeito que CPI. Muitas vezes CPI nem termina. Quando termina é pizza. Se o deputado está falando, eu não vou falar mais nada. Professor. Mas, Paulo e meu amigo deputado estadual Allan Kardec, o senhor falava no bloco anterior, e honestamente, se eu sou um telespectador, eu iria fazer a seguinte dedução: faltou fiscalização do governo estadual e, sobretudo, da Secretaria do Meio Ambiente para impedir que as obstruções que nós temos hoje não viessem a acontecer. A minha dedução está correta, deputado, ou não estão corretas? Sua dedução está correta no alvo. E nós não podemos deixar passar isso daí. Nós temos que prestar atenção. Atenção, telespectadores. Nós temos que prestar atenção em deputados estaduais, federais, senadores que têm um interesse maior em seus negócios do que no próprio interesse coletivo ou no próprio interesse do meio ambiente. E aí eu não vou apontar aqui nome nem CPF, mas nós temos grupos empresariais que colocam os seus representantes na Assembleia Legislativa para fazer unicamente defesa do seu interesse comercial. E isso não pode acontecer. O meio ambiente é questão sagrada e mais ainda, é uma questão de geopolítica internacional. Virou a chave nos Estados Unidos. O atual presidente americano, ele já vai assinar os tratados de tempo e de clima e fazendo sanção àqueles países que não estão dentro do tratado de clima e de tempo. Mato Grosso só tem floresta em pé por conta dos parques ambientais criados há 23, 24 anos atrás pelo ex-governador Dante de Oliveira e por conta dos parques indígenas. E mesmo assim, tem senador do estado de Mato Grosso defendendo um projeto de lei para a exploração de terra indígena com mineração e soja. Daqui, se a gente não segurar, vai acontecer o que o próprio ministro do Meio Ambiente falou, vai abrir a porteira e vão passar correntão em tudo. Não, vamos lá, vamos dar nome aos bois aí. O que eu já vi falar, não sei se é a mesma pessoa que está falando aí, que esse senador é o Fávaro, Carlos Fávaro. Sim, é o senador Carlos Fávaro e eu tive a oportunidade de falar isso pessoalmente, porque em 2018 votei no senador Carlos Fávaro, fiz campanha para o senador Carlos Fávaro em 2018. Ele está defendendo isso? Ele tem uma frente... A partir da soja? É o Partido da Soja. Ele tem uma frente parlamentar no Congresso que já apresentou um projeto de lei. E isso cria eco em Mato Grosso. E o próprio governador também já entendeu que algumas etnias já fazem isso, que a gente tem que estudar outras etnias, outras comunidades. Em Campo Novo dos Parecis, os Parecis já fazem isso, eles arrendam a sua terra para plantação de soja. Isso eu acho um crime. O que deveria acontecer, na minha pequena e humilde opinião? As comunidades indígenas que vivem da floresta, mantendo a floresta em pé e recebendo por isso o tal famoso crédito de carbono e fazendo com que as grandes organizações mundiais paguem para a comunidade indígena permanecerem em seu local originário e eles fazerem a manutenção da floresta em pé e de todo o ecossistema de fauna e flora. Essa é a minha defesa. E nós já temos a maior área plantada do mundo, nós já temos a maior safra, nós já temos o melhor algodão.
Já mando um abraço para o prefeito do PDT de Campo Verde, que é um produtor de algodão. O melhor algodão que o Texas é o nosso. Nós já temos gado bom. Para que ampliar a área de desmatamento se tem já área degradada, que nós podemos utilizar a área degradada? Falta uma questão de inteligência, inclusive para que a gente possa vender melhor os nossos produtos e defendendo esses produtos do Mato Grosso, aliados à preservação do meio ambiente. Alan, se levar isso para a Assembleia, essa discussão para a Assembleia, se você não for linchado, você vai virar persona non grata. Por que eu falo isso? E a gente acaba rindo, mas tem deputado ali que tem os seus interesses comerciais, como disse aqui o Alan, e eu vou falar, não vou falar. Se o Alan não falou, não vou falar também. Mas tem deputado, os nomes aí, depois você faz uma pesquisa no Google que você vai saber. E é uma discussão que deveria ser abraçada pela Assembleia, porque é meio ambiente, a Comissão do Meio Ambiente não devia abrir mão disso aí, não. Achar uma forma, gente, vamos... Tá feio, para que tá feio. Para que tá feio. Chacororé é uma situação que é um alarme que a gente tem que ter como referência. Paulo, em 2017, nós fizemos uma audiência pública na Escola Santa Claudina, em Mimoso, perto do Memorial Rondon, porque nós barramos naquele momento a autorização e a licença para exploração, licença para instalação de uma PCH no Rio Mutum. Aí. No Rio Mutum. E ganhamos. Então não é impossível. E ganhamos. Está lá paralisada a obra, não tem barragem. Está se fazendo um novo estudo para que essa PCH fique acima da cachoeira com uma tubulação que não tem barragem. Uma nova tecnologia, que eu também acho que não deveria ter aqui em Mato Grosso. Nós tínhamos que investir na energia solar. Isso me lembra até uma música do Sai Guarabira. Como é que fala? Sai Guarabira? Claro. O homem chega, já destrói a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Eu ia falar isso? Não? E muda. Sobradinho? Dá uma música Sobradinho. Pesquisa aí no Google aí, ou no YouTube. Sobradinho. Linda música de Sá, Zé Rodrigues e Guarabira, Sobradinho. Fala exatamente isso aí. Sexta-feira o homem está inspirado, hein? Já ouviu essa música? Não. Claro. Quer que eu cante ela aqui? Não vou cantar. Eu vou aqui ler aqui, participação via WhatsApp. E chega para o Allan Kardec. Boa noite, deputado. Eu gostaria de saber qual foi seu posicionamento referente ao desconto dos 14% dos aposentados que ganham até R$6.000. Atenciosamente aí o Anselmo Alencastro para o deputado Allan Kardec. Anselmo colocou a bola para eu fazer o gol. Levantou a bola para você cortar. Anselmo, eu voltei do Executivo na condição de secretário de Estado, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, uma das minhas áreas de formação, para votar contra o governo a favor do aposentado, que eu acho isso um absurdo. Você já passou 35 anos desenvolvendo seu trabalho no Estado, pagando sua previdência e vai para a sua aposentadoria. Eu vou falar em nome dos profissionais de educação. Minha mãe, professora Nilza, que está nos assistindo, aposentou com R$7.500. Professora especialista, 34 anos de sala de aula, essa é a aposentadoria dela. E ela pagava, depois que aposentou, ela tinha isenção até o teto do INSS, e olha que o governo federal manteve a isenção para todos os aposentados até o teto do INSS. Pagava a diferença entre 6.000 e 7.500 em 11%, que era a nossa previdência estadual. Passou para 14% para todo mundo. Eu concordei com 14%, para todo mundo com 14%. Vamos salvar a previdência, concordo, eu não sou xiita nessa questão, porém mantendo a isenção para os aposentados que até R$6.000. O governo insistiu, a Assembleia derrubou, nós aprovamos 100%, 24 deputados aprovaram, e agora eu espero que o governo não vete. Ele vai vetar. O Ministério Público pediu para vetar, eu até fico aqui impressionado, o Ministério Público fazendo, na minha opinião, intrometendo em dois poderes, o Executivo e o Legislativo, no trâmite de projeto entre o Executivo e o Legislativo. Lógico que eu votei a favor dos aposentados, que eles tenham minimamente dignidade e não paguem o imposto previdenciário pelo menos até R$6.000. Mas ele vai vetar, porque ele já adiantou que vai vetar. Mais um aqui. Boa noite. Eu me chamo o José Luiz e tenho aí uma pergunta para o deputado convidado. Com a visível expansão do PDT nas últimas eleições municipais, quais os novos planos de crescimento do PDT a nível de Estado e por que não perguntar a nível federal? Grande abraço, sempre ligado aí no
programa. É o Zé Luiz está perguntando sobre isso. Eu ia perguntar, obrigado, viu, Zé? Eu ia perguntar sobre isso também. Fez por a favor. sua aí, ele, Zé Luiz, né? Me ajudou aqui. Obrigado, Zé. Ó, nós temos um plano nacional de desenvolvimento defendido pelo Ciro Gomes e pelo PDT. Ciro Gomes, em 2018, ficou em terceiro colocado. Bolsonaro ganhou a eleição, foi para o segundo turno com ele o Haddad, e o Ciro Gomes teve 12,83% sozinho, PDT chapa pura, com uma vice que era senadora de Tocantins. Tocantins inteira tem menos eleitor que Cuiabá e Várzea Grande. Então, o voto era do Ciro. Ciro teve, em 2018, 12,83% da votação. Hoje, temos uma frente já bem avançada em nível nacional, uma parceria muito forte com o PSB, inclusive várias capitais, o PDT e o PSB caminham junto. Eu estive ontem com o deputado Max falando sobre isso, ele está animado com essa frente. Junto com a nossa frente, já pensando em 22, temos o PV, que tem que voltar, o PV tem que voltar para cá. Vamos discutir a origem do PV, quando o PV falava realmente em nome do meio ambiente. E está voltando. E a rede. São quatro partidos nacionais. PSB, PDT, PV e rede. Porém, o Cidadania está muito próximo desse grupo, Solidariedade muito próximo desse grupo. E esse grupo se aproximou do DEM agora nessa composição da Câmara. E o Rodrigo Maia tem falado bastante com o Carlos Lupe. A gente acredita que uma frente de centro-direita mais democrática, que não é aquela direita do centrão fisiológico, aquele centrão fisiológico, deve caminhar com essa frente de centro-esquerda, que em 22 nós tenhamos as frentes democráticas de centro-esquerda e centro-direita caminhando para um rumo só, deixando isolados os extremos, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita. Penso que esse deve ser o posicionamento nacional, comandado pelo Ciro Gomes, comandado aí pelo PSB também, talvez elementos do DEM e do MDB. E aqui no estado de Mato Grosso, já para avançar a falar de política, Paulo, nós crescemos muito. Na eleição passada, nós tínhamos 4 prefeitos. 3 disputaram a eleição, foram reeleitos, e hoje nós somos 9 prefeitos. Somos 10 vice-prefeitos, só tínhamos 2 vice-prefeitos. Nós temos 10 vice-prefeitos. Entramos com 40 vereadores e somos hoje 68 vereadores. Então, nós tivemos um crescimento grande, cidades importantes como Campo Verde, por exemplo, Santo Antônio e Chapada dos Guimarães, aqui na Baixada. Porto Alegre teve o prefeito lá, né? Porto Alegre do Norte. Porto Alegre do Norte, inclusive o nosso prefeito Daniel do Lago ganhou uma premiação nacional como excelência de gestão. Ele saiu com uma aprovação de 93%. É nome bom para o ano que vem. Não teve adversário e todos que foram para a urna votaram nele. Então, ele teve uma aprovação fantástica. Todos que foram na urna votaram nele. Olha só. 100% que foram para a urna votaram nele. Daniel do Lago, que é reeleito, tem condição de vir para federal, tem condição de vir para estadual. A mesma coisa o Rubão. Representa o Araguaia. O Rubão é lá de Nova Canaã. Paulo, o Rubão de Nova Canaã teve 3 adversários contra ele e fez 92% do voto contra 3 adversários. Fez barba, cabelo e bigode lá, PDT de chapa pura lá. E nome não falta no PDT, inclusive para o ano que vem aí. Aqui, Paulo, só para completar, vindo aqui para Cuiabá, nós temos o Lilo, que liderou a nossa chapa, foi reeleito. Em Várzea Grande nós temos o Ícaro Reveles, que é uma grata revelação do PDT. Na eleição passada fez mais de 20 mil votos para deputado federal, ganhando inclusive do Emanuelzinho dentro de Várzea Grande. Ele fez 15 mil votos para deputado federal lá em Várzea Grande, também está aí apto. E o maestro Fabrício Carvalho, que foi o vice da Gisela, e chegamos em terceiro ali com 52 mil votos. Me fala em 40 segundos aí o Pivetta. O Pivetta saiu do PDT. Não há dúvida que é um grande desfalque. Ele vai voltar para o PDT? Como é que está aí? E como é que estão se virando sem um Pivetta, que não é o vice-governador, nada mais, nada menos, né? Paulo, eu quero aqui, inclusive, fazer um grande agradecimento para o Otaviano. Ele saiu do PDT por uma questão pontual, ele fez o apoio a Coronel, e nós não poderíamos, nós tínhamos um veto nacional para apoiar uma candidatura do Bolsonaro, e ele elegantemente saiu do PDT, mas não nos abandonou. As portas não estão fechadas para ele? Ao contrário. O Otaviano tem um histórico de pedetista, de brisolista, ele estudou numa brisolita, ele tem um histórico de bom gestor e nos ajudou com orientação durante a campanha. Tanto é que lá em Lucas do Rio Verde, o nosso vice-prefeito de Lucas é do PDT, o presidente do PDT, Márcio Pandolfi, que é amigo do Otaviano. Então, assim, os nossos advogados são advogados eleitorais juntos,
Então, o Otaviano tem ainda aqui um carinho enorme e está portas abertas para ele voltar pro aí PDT. e ajudar a liderar o processo 22. Allan Kardec, deputado estadual, presidente do PDT de Mato Grosso. Queríamos continuar o papo que está muito bom. Um abraço para sua mãe. Qual que é o nome dela? Dona Nilza? Professora Nilza. Professora Nilza, boa noite. Obrigado aí, tá? Pela companhia aí. Eu sei que está assistindo aí. Muito obrigado. Boa noite para a senhora. Boa noite. Esteja sempre tendo novidade lá, que a casa está aberta. Obrigado, Paulo, Lorenberg. Obrigado a todos que nos assistiram. Nessa sexta-feira eu desejo muita paz, saúde e um bom final de semana para todos nós. Paz e saúde para o senhor também. Se cuide nesse fim de semana. Para todos nós. Eu estou ainda de esconde-esconde com a Covid, viu? Ele está certíssimo. Tem que fazer assim mesmo. Tem que esconder mesmo. A você também que nos assiste, que nos acompanhou nessa semana e nesse programa especial, muito boa noite. Se cuida, mas se cuida mesmo, de verdade, viu? A vacina não está chegando aí, não vai demorar e você vai lá, a picadinha e logo, logo tudo vai estar resolvido, se Deus quiser. A propósito, é segunda, aqui na TV Pantanal, com mais uma entrevista, que eu não lembro quem que vai ser, eu até gravei agora há pouco aqui a chamada, não lembro quem que é, segunda-feira, não lembro. Silvana Amaral. É da Agricultura Familiar. Então, Silvana Amaral, também deputado licenciado, vai estar conosco aqui na segunda-feira às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.